Entrando com... Ah, são 5 horas agora. Olá, gente, boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar. Espero que dê tudo certo, né? Transmissões ao vivo são sempre um pouquinho tensas, mas acho que eu tô um pouquinho torta. Acho que tá tudo certo. Ah, já tá entrando o pessoal, já tô vendo aqui. Nicole, Jéssica. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai conversar com a Caroline Linden. Tô esperando aqui ela entrar para bater um papinho com a gente, tá? Bruna, tô vendo todo boa tarde, gente. Diogo, entrou um monte de gente já. Gente, Aline, com pipoca é bom, só não vou poder comer agora, porque vou conversar. Como sempre, tá? A gente vai fazer o bate-papo com a autora, que é da Editora Bookmarks, né? Vou agradecer mais uma vez essa parceria incrível que a gente tem aqui com as entrevistas, a gente poder fazer as lives. E, Eliane, beijo. E aí, eu vou tentar traduzir algumas coisas, gente. Eu não sou tradutora, então vou tentar traduzir o máximo que eu lembrar. E a editora também sempre me ajuda aí nos comentários, tá bom? Andréia, Bruna, Michele, Ju, esperar a autora entrar. Enquanto ela não entra, eu recebi os 2 livros que a Bookmarks publicou dela. Então tem A Duquesa Perfeita. Esse eu li, eu publiquei a resenha hoje. Esse aqui não deu tempo por causa do Festival do Rio, confesso. Eu comecei a ler, até comentei agora com a Michele. E eu tava começando a ler, eu vi que tinha até personagem que era desse, não é um spoiler, porque né, tá aqui na sinopse também o mesmo nome. As capas lindas, diagramação linda. A gente não vai ter nenhum assunto que entre em spoiler, nada disso, não é discussão coletiva, tá bom? Lindas capas, né, Jéssica? Eu também achei. A Duquesa realmente uma delícia de história. Essa resenha tá lá no canal. E esse aqui eu ainda vou ler, ainda vou trazer para vocês, tá bom? Então tem os 2 livrinhos aí de romance de época para vocês com essas capas lindas. E vem um marcador também. Esse aqui acho que eu tirei o marcador porque eu tava lendo. Então aqui, aqui dentro. E o outro, esse aqui como eu tava lendo acho que eu tirei. Tirei para fazer a resenha também. Acabei tirando. Acabou ficando sem marcação. Se a autora entrar, vocês me informem, por favor, que a gente já chama para poder bater esse papo gostoso com a gente hoje à tarde, tá? Bom, eu sempre faço um sorteio. Dessa vez eu não fiz formulário. Vê se a autora entrou, gente. Vocês me informem, por favor, tá? Que eu tô batendo papo aqui com vocês enquanto ela não entra. O que eu fiz? Eu não vou fazer formulário dessa vez, porque vai ter uma pergunta premiada, tá bom? E aí quem responder antes, que nem eu faço nas lives quando tem quiz, não é um quiz, tá? É uma pergunta sobre a live aqui, tá? Sobre o que a gente vai conversar. Então você prestando atenção direitinho, claro que vai ser a parte que tiver sido traduzida, tá? Ninguém vai fazer pergunta do tipo, a coisa que ela falou e não teve tradução, tá bom? Oi, Nana! Beijo! Tô conseguindo ver aqui aos pouquinhos as mensagens de vocês. A Michelle falou a diagramação é perfeita. Lembrei da Ângela, pois não vai ter mais desculpa para ela não ler. Ela acabou de entrar, gente. Vou chamar a Caroline, então, agora, aqui para participar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô tentando aqui, ó. Convidar para participar. Calma. Aqui agora. Convidei. Ver se ela aceita o convite, se ela recebeu direitinho também. Acabei de convidar. So, Caroline, if you are watching, please, I just sent you the invitation for you to participate in our live. So just check if you receive it. Well, you just have to click and then you appear here at the live. So, eu acabei de enviar a ela o convite. Deixa eu ver se tá certinho aqui, ó. Tá enviado, ó, convidado para participar. Caroline, just check if you received the invitation. I just click here in your name and there is an invitation to participate. I just sent to you. But you could also ask to participate. I believe that you're gonna. Okay, so let me just receive it here. I just sent again because I received our. Okay, so that's where is that? Okay.
Yay! Hi! Can you hear me? Yes. Can you hear me? Oh, yeah, Okay. very well. Good. Great. So, I'm still getting everything together. I just got home. I sent an invitation. I believe that you sent at the same time, but Yeah. now it's working. There we Okay, go. so Is that yeah, better? yeah, that's great. So nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Ok, gente, então a gente vai começar aqui a conversa com a Caroline, tá bom? Deu tudo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que a gente vai respondendo aos pouquinhos. I will just do the questions for you in English and I just translate a little bit in Portuguese to Dan, okay? Okay. So let's start. First of all, thanks a lot to accept the invitation to participate of our lives. We have a partnership with your publisher, and it's very good to us because due to the things that you're not able to come here every year or to visit our book fairs, so it's incredible that we have this connection with the authors and have this type of interview because we really in Brazil we are very hug persons, people. So so at least we could be connected with the authors that you read. So it's incredible to have this time with you. Thanks a lot to accept. Thank you for inviting me. I'm excited to meet people in Brazil. Eu expliquei para ela, gente, que a gente é super abraçador, se é que essa palavra existe. E aí eu tô agradecendo por ela ter participado, estar participando da live, né, ter aceito participar, porque a gente gosta, né, como todo brasileiro leitor, de conversar, de conhecer um pouco mais os autores que a gente lê os livros, né, e nem sempre a gente sabe que dá para eles virem aqui ao Brasil ou participarem das nossas bienais ou feiras de livro, enfim. Ok, so, a primeira pergunta que eu vou fazer a ela é o seguinte, eu vou perguntar a ela o seguinte, eu confesso que eu fiquei muito surpresa, porque ela é formada em matemática. E aí, o que eu queria... Pessoas que são ligadas com números geralmente, né, não escrevem muitos romances, isso não é nenhum preconceito, é uma constatação, as pessoas sempre, né, mais o pessoal, o que você se formou? É letras, enfim, jornalismo, comunicação, outras áreas, pedagogia, que não são ligadas à matemática. Eu vou pedir para ela comentar um pouquinho como é que foi o processo dela ser graduada em matemática nas melhores universidades que tem nos Estados Unidos, e como é que foi essa transformação de uma carreira para outra. Okay, so my first question to you is about, I confess that I was very surprised to read that you first followed the path of numbers and then embarked on writing. Yeah. Can you tell us a little bit about the process of being a novel writer for someone who graduated in math? And it's not something very common, at least not here in Brazil. Do you agree? Or there is a lot of math students becoming authors? Not a lot of authors that I know started in math, but I think math is very romantic. Mm-hmm. I met my husband in the Harvard math department. Oh. So to me, math is so sweet. But yeah, I always liked math and physics and science. And I like to read, but I did not think I would ever be a writer. It was a big surprise to me when I actually managed to write a book. So I really can't describe the path because it just was an accident. And but I like this better. I like writing books. That's great. I will just translate to them. Gente, ela disse que para ela matemática é super romântico, até porque ela conheceu em Harvard, no departamento de matemática, o marido dela. Então, para ela, matemática sempre foi muito romântica, ela sempre foi muito leitora. Então, por isso, ela sempre gostou de física, de matemática, e ela realmente não esperava virar uma romancista. Mas ela sempre foi uma pessoa ligada a números, que ama números, que vê a matemática com certo romance, mas que também acabou virando escritora. Mas ela realmente não conhece muitos escritores que sejam
formados em matemática. A próxima pergunta que eu vou fazer para ela é a seguinte, gente. Algumas situações em romances de época, em livros de romances de época, não são comuns hoje em dia. Como, por exemplo, eu queria saber dela, por exemplo, como é que ela trabalha os... Tá em inglês, tá? Por isso que eu tô tendo dificuldade aqui para falar para vocês. Como é que ela trabalha os personagens masculinos dela para não parecerem muito machistas, para a gente não ficar com ranço deles absurdo. Eu quero saber se ela tem algum questionamento, se ela se preocupa com isso, sobre esse tópico, ou se ela acredita que os leitores já entendem que aquele era outro tempo, que não se discutia sobre isso, né? E que no passado não dá muito para a gente questionar as coisas que hoje são vistas no presente ou debatidas no presente. Okay, so my second question to you is about some situations experienced in historical romance books are not common nowadays. How, for example, did you work for a male character not appear sexist to your readers? And also, if there is any concern about this topic, or do you believe that readers know how to differentiate between the present day and the period where your stories take place? I do think readers know the difference and can make allowances for a character who was supposed to live 200 years ago. Obviously, things were very different. Women's role was very different. Women's rights were very different. I don't like to write men who are really sexist, because there really were, at the time, there were men who believed women should have more rights and women should have respect and dignity. So I try to keep that in mind and say, the heroes I write about are some of those men who believe that women deserved as much respect and dignity and protection under the law as men did. And so I do my best. I hope readers like it and enjoy it. It was a different time period, and it's a balance between what would feel correct for the time period, because you want to have that air of real history and that it was a different time, but I also don't want to write jerks. Ok. Great. A pergunta que eu fiz para ela, que eu já tinha traduzido para vocês, gente, ela disse que, na verdade, os protagonistas dela masculinos, ela tenta não fazer uns completos idiotas. Pelo contrário, eles são homens que, apesar daquele tempo existir o machismo, eles acreditam nos direitos iguais das mulheres, eles respeitam as mulheres, eles acreditam que o papel da mulher na sociedade não é somente o papel que era destinado a elas, a gente, no passado. Então, ela sabe que tem essa diferenciação, ela entende que os leitores dela sabem dessa diferenciação, então, se aparece alguma cena assim, entende que naquele tempo costumava ser coisas que não são debatidas na atualidade, mas que os personagens dela faz questão que sejam personagens que tenham essa visão bacana sobre a mulher e à frente do tempo, não só como as protagonistas também. A próxima pergunta que eu vou fazer para ela é o seguinte, que recentemente, na nossa feira aqui do Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, a gente recebeu a Julia Quinn por 2 dias, né? Ela esteve lá participando de eventos e ela foi coroada como rainha dos romances de época. A minha pergunta para ela é se ela tem a Julia Quinn como uma inspiração e se ela está a par de quanto nós brasileiros amamos os romances de época, como esse que ela escreve, que a Julia Quinn escreve. Okay, recently we had our international book fair in Rio de Janeiro called Bienal, where Julia Quinn was there for 2 days, being crowned Queen of Historical Romance. My question to you is about if you have her as an inspiration and if you were aware about how much Brazilian readers love stories like the stories that she wrote and you write. Yes, Julia is an inspiration. She's also a friend of mine. We had the same editor for a while, so yeah, she's wonderful, isn't she? And her books were I read her books before I started writing mine, and I was, of course, blown away, loved her writing, her humor, her characters were wonderful people, and I really admire that and like that. Yeah, I know she's told me about how amazing her trips to Brazil are. I'm so envious. I wish I could I hope I can come someday and meet people in person. I think it's wonderful that Brazilians love Bridgerton and historical romance. Like, who wouldn't? It's awesome. So I love you all. Thank you.
We love to. Gente, ela disse o seguinte, que ela não somente tem a Julia Quinn como uma pessoa inspiradora, que ela sempre lê os livros assim como a gente gosta e tal, assim como ela também é amiga dela próxima. Elas, inclusive, já tiveram a mesma editora publicando os livros dela. E ela comentou sobre a vinda no Brasil, e uma coisa que a Caroline tem muita vontade de vir é aqui no Brasil, conhecer os leitores dela. E ela, assim, ela tá a par, até pelas mensagens que ela recebe, de quanto a gente gosta, ela acha isso incrível e ela ama os leitores brasileiros. Então, tá aí, responde. Inclusive, ela comentou sobre Bridgerton também, né? Que sabe que é incrível, que ela gosta e que a gente gosta também, que é esse sucesso todo. A próxima pergunta que eu vou fazer para ela, gente, é a seguinte: que tipos de personagens ela mais gosta de escrever? Quais são os personagens assim, que ela tá escrevendo? Ela fala, esse aqui é o tipo de personagem que eu adoro escrever. What type of characters are your favorites to write about? The ones that you want to write, you said, oh, this type of characters I need to have in all my books or in most of my books. I like to write a really practical heroine who's she's got some mission or some purpose. She's doing something. And my favorite story to write is she's doing something or she wants to do something and she has to drag the guy along with her. And he doesn't like her at first, but then he comes to see how incredibly charming and wonderful she is. And so I like that. Yeah, I don't like high drama. I don't like to write stories where, oh, they can never, ever, ever be together. It's just too hard. I prefer more where they don't start off wanting to be together, but there's definitely a way that they can work together because they want to be together. Great. Ela respondeu o seguinte, gente. Ela disse que ela gosta de criar personagens que têm algum propósito, que tem alguma ali, uma missão para ser seguida. E ela odeia histórias que, ela jamais vai escrever histórias que as pessoas não vão conseguir ficar juntas de jeito nenhum, que é amor impossível, nada disso. Eles podem até começar não se gostando tanto, mas ela gosta que depois tem ali uma solução. E ela também curte escrever personagens onde, por exemplo, o cara é mudado, né? Tem ali uma redenção, como se fosse assim, uma redenção do personagem através de conhecer melhor a protagonista. Então ela também gosta bastante que essa missão dela, nem que não seja ligada a essa pessoa, ao personagem masculino, ele seja mudado, né, pela essência da personagem dela feminina. A pergunta que eu vou fazer agora para ela é o seguinte: qual foi o tipo, a época, né, de história da história do mundo, enfim, do país dela, que ela, ou algum lugar que ela ainda não escreveu, ainda não abordou nas histórias dela, mas que ela ainda gostaria de escrever algo a respeito. What historical time period or location that you haven't written yet in your books, but you would like to do it soon? I think there's a lot of really interesting places that I would like to write about. I went to Vienna this summer, which was just beautiful, and France is beautiful. I would like to write another book set in Scotland as well. And I would like to travel in the Caribbean and Central America and South America more and see those places because I think they are incredible places as well and really good for stories. I don't know about time period. I would have to learn so much to write another time period or another place, but when the story comes to me, then I do the work to figure out how to make it as good as I can. Ok. Ela disse que ela esteve recentemente em locais como França, Escócia, né? E que ela gostaria de escrever ainda a respeito ao Caribe, por exemplo, e também a América do Sul. Ela gostaria de conhecer e criar histórias envolvendo esses lugares. Referente a tempo, ela disse que não pensa muito nisso, porque quando as histórias vêm, aí ela vê o tempo que está se passando e ela faz pesquisas sobre isso. E aí ela vai atrás de informações. Mas pensar assim num tempo que ela ainda não tem escrito, ela primeiro pensa na localidade, outras informações, e depois é que ela foca no período em que a história se passa. A pergunta que eu vou fazer a ela, gente, é sobre o processo de escrita. Como é que é o processo dela de escrever? A gente sabe que cada autor funciona de uma maneira, às vezes tem alguns hábitos que não são muito comuns. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. E eu vou perguntar a ela se tem algo que ela sempre
faz toda vez que ela escreve os livros dela, ou se tem alguma história diferente para contar pra gente aí, curiosa. About your writing process, like how it is, and is there something you always do to write your books, or does each one have a different story to tell of how it was created? Every book is different and hard in its own way. Every book feels like the first book you've ever written, and you have no idea how it's going to work out or how you should go about it. At least for me, it's definitely a new process every time, which I think is good in that there's a process of discovery with every book, discovering who your characters really are meant to be, discovering what the real point of the story should be. And so by not feeling like I know exactly what I'm doing, I think sometimes I can find different elements of the story that appeal to me, and I realize that's what I should be focusing on. It just makes it harder. Ok. Gente, a pergunta que eu fiz para ela foi sobre o processo de escrita. Ela disse que cada livro tem um processo de escrita diferente, que funciona de uma maneira, e ela acha que isso é incrível, que isso é ótimo, porque aí ela não segue um ritual específico, e às vezes acontecem algumas coisas que não aconteceram nos livros anteriores, ou no processo de escrita anterior, que é necessário acontecer para ela poder entregar ali a história dela. Então ela não segue nenhum ritual e nem tem nenhuma história assim que seja mais curiosa, ela apenas segue o que o coração dela manda, né? Assim, que a história está pedindo, na verdade. Cada uma tem um jeito diferente, não tem nenhuma coisa que ela faça tipo, superstição, nada assim. Essa é o intuito da minha pergunta. Eu vou pedir para ela, sem dar nenhum spoiler, tá? Se algum final de livro que ela lançou, ela teria terminado de maneira diferente. Eu estou perguntando isso exatamente porque quem escreve, às vezes, lê anos depois e pensa, poxa, mas você podia ter terminado de outro jeito. Algumas pessoas falam isso, outras pessoas acham que não. Okay, this question to you is about the ending of our stories, because we release some stories and then we change through the years. So if I want to know about you and your stories, if there is any stories that you publish and then years passed and you said, oh, I could not give this answer, this character, I should change it. Do you have this experience in your writing life? There is something that you could change? I wouldn't change the big things about any book, but I would definitely try to improve the writing in some of my older books before I felt confident as a writer. I think I would re-edit almost any of my books, but I don't think I would change the major elements. Okay. Great. This is very common, actually. Gente, eu adorei a resposta dela. No promises. It never happened. Ela disse que não, que nunca leu, ela costuma reler, mas ela nunca teve experiência de tipo, isso eu mudaria, mas o que ela mudaria seria, porque ela acha que hoje em dia ela tá uma escritora melhor do que quando foi no passado, então ela mudaria a forma como ela escreveu, mas não exatamente o final de algum personagem ou a história, ela mudaria ela acha que hoje ela aprimorou a escrita dela. Então essa é uma coisa que acontece muito com os escritores, né, então é super interessante a gente entender também como é que ela também se sente sobre isso. Eu vou falar sobre os brasileiros, né, que são muito intensos. A gente é muito intenso com contato mesmo online, né? E aí o que eu quero entender com ela é se ela já teve contato. Como é que é o contato dela com os leitores brasileiros, né? Eu já tenho falado um pouquinho. E se ela tem alguma história bacana que tenha marcado ela para os leitores brasileiros para dividir com a gente. Okay, so you just mentioned a little bit about the Brazilians, but I want to know about you. It's Brazilians are very intense in the contact, even by internet. Which I love you and things like that. So I just want to know about the Brazilian readers, if you have a story that marked you, that you could share with us, that if you read it and you said, oh my gosh, this person I really marked with my story. There is something that marked you about the Brazilian readers, or they did something that really, Brazilians are intense. I don't know. I'm always interested to hear what
Brazilian readers would think about my stories. I'm very excited that Bookmarks is going to be publishing 7 more books Oh. from me. So I hope readers enjoy those books. There's a variety. It's called the Scandal series, and there's a a naughty story at the middle of it, which is kind of like 50 Shades of Grey a little bit. It's a very sexy story. Oh. So I hope that will be interesting. And Brazilian readers, you guys are great. I hope you like this. I hope you like the series. Brazilian readers love hot stories. I'm sure that we will. Gente, ela contou aqui em primeira mão também pra gente, muito bacana. Eu perguntei sobre os leitores brasileiros. Ela disse que não tem nenhuma história para marcar, mas ela sempre está lendo o que a gente está marcando ela, ou as avaliações que a gente faz, né? Os reviews que eles chamam com essas avaliações, resenhas, marcações, né? Que a Bookmarks agora publicou os 2 dela, que eu até mostrei aqui no início da live. Mas eles fecharam com elas mais 7 livros, inclusive uma série chamada Escândalo, que é mais puxada para 50 tons de cinza, que é hot. Eu expliquei para ela que ela falou, espero que vocês gostem da série, porque é mais puxada, mais sexy e tal. Eu falei, gente, como não gostar, né, amores? A gente adora, né? Eu falei, os leitores brasileiros amam minha boa história de hot, romance, né? Pegando fogo. Então a gente tem certeza que a gente vai gostar. Então, em primeira mão aí, se a Bookmark quiser colocar alguma informação sobre os livros, quando saem tudo, mas é outra série dela, chamada Escândalo, né? Eu não sei se vai mudar o nome, mas são 7 livros, ela disse que é mais puxado para o lado aí de 50 tons, então são livros bem hot. Minha próxima pergunta para ela é que no livro, esse aqui, que eu li, que é a da Duquesa Perfeita, existe um duque que é chamado de Duque de Sussex, né? Ele descobre que ele está apaixonado por outra mulher. 15 dias antes do casamento, a gente está na sinopse, tá? E a outra mulher é ninguém menos do que a irmã da futura esposa dele. Eu quero saber da onde vem essa história, da cabeça dela, né? Da cabeça dela, se ela conhece alguém, enfim, se ela viu alguma coisa e lembrou. Então vamos saber da onde que veio aí essa história, porque só na sinopse a gente já fica interessado. Okay, in this book that I have here, I met my Duchess. The Duke of Sussex discovers he's in love for another woman, but not any woman. 15 days before the wedding, so but wedding with her sister. So where came this idea? If you have someone that you knew or know that this story, or did you watch it in any movie? Okay, this is gonna be a good one. Just share with us, please. No, it's I don't know anyone. I didn't steal anyone's story. I I don't know where it came from. I just knew that he wasn't. I wanted to cause trouble for him, and I thought, if he realizes it's the wrong woman, that would be a lot of trouble for him. So I love Cleo. I love writing Cleo, the responsible older sister. That's me. But yeah, I made it up. It would be awful if it happened in real life, wouldn't it? It would be terrible. But in a book, it's funny. In real life, it happens a lot. I'm sure it does, but I'm sure it's also very hard. No one is listening, but in my family, I have this story. Did you? Did you really? Oh my gosh. Who was it? Or no? My grandfather. Yeah. My grandfather. Yeah, he was married with my grandmother, the mom of my father, and then he separated from her to be with her younger sister. Grandpa. Wow. I know it happens. I know it happens. I hope the sisters, I hope your grandma and her sister got along. They are not
they are not alive anymore. They passed away, but I hope that they forgive them. Not, yeah, but I hope they did. when I read your story, I said, okay, this is great, but I will. That's I will share with hilarious. her that I have something similar in my family. Very good. If you have any more good stories in your family, email me. I will. Gente, eu acabei de perguntar a ela, então, sobre se tem alguém. Ela disse que não sabe de onde que ela queria causar alguma confusão na história. Ela até ficou rindo bastante e tal. E eu dividi com ela uma questão que, pra mim, nunca foi tabu, mas que quem me conhece, né, já sabe, que o pai do meu pai separou da minha avó para casar com a irmã mais nova dela. E foram casados até eles ambos, né, falecerem. Nenhum dos três mais está aqui, então eles estão me assistindo lá do céu. Mas é uma história que ninguém esconde da minha família, não. Mas ela falou, se tiver mais histórias assim na sua família, você conhecer, me passa que eu vou criar outras histórias. Eu tô brincando que ela pode deixar que eu vou mandar um e-mail para ela. Mas ela disse que não conhece ninguém, que ela queria mesmo causar confusão. Só para explicar, gente, na história, quem viu a minha resenha sabe que não vai ficar tipo, ai, que ranço dessa irmã que roubou o marido, não. Vai ter uma explicação bem bacana. I was just explaining to them to don't hate her because of this, because you gave a good explanation and a good end that it's a happy ending for all. Yes, it is a happy ending. Just read it. Just read it all. I will not read this. Both sisters are happy. Yeah. So that's really great. Então, podem ler, tá? Que tem o selo aqui rápido. Nada aconteceu, ok. A próxima pergunta para ela que eu vou perguntar, que já é a última, gente. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente abre aqui. Se ela tem alguma mensagem para os leitores dela brasileiros. Okay, my last question to you, and then we will open to the readers that are watching us. Is there a message which you would like to send to your Brazilian readers that now Bookmarks just answer here at the chat that they will release your books next year? Oh, so this series you start. So because people, I want to read, and then we will have next year, so very soon. So do you have any message to send to them, people who already read one of your books here? Keep reading. Just historical romance is the best, and I'm so glad to have books in Brazil. I love hearing from readers, and I hope I can send some more. I hope I can get some more books into Brazil, and I would love to go there. My husband is a very big F1 fan, and so there's a big race in Sao Paulo. And maybe if I have a lot of books in Brazil, I can persuade him we should go to the race in Sao Paulo, and I could visit Brazil. Oh, he's fan of Lewis Hamilton, that's the race, Max Verstappen. Okay, no, Yeah, because we have some... okay. Yeah. Grande prêmio, ok. Yeah. Ela disse que os leitores para continuarem lendo, que ela espera muito vir aqui. Inclusive, ela quer muito vir ao Brasil, gente, porque o marido dela também é fã e está em São Paulo, né? A gente está falando do... I live in Rio. Okay. But em São Paulo tem o grande prêmio e que ele gostaria muito de ir tudo participar. Então, Bookmarks, traga ela, tá perto ali. We have next year the International Book Fair in São Paulo. Yeah, because one year is here in Rio, just happened on last September, and then on July, August we have on São Paulo. We have the two big book fairs in Brazil. Happens one year in São Paulo and other in Rio. So next year it's gonna be in São Paulo. I hope to see you there. Oh, I will look into it. I would love to go. Eu expliquei para ela sobre a Bienal do Livro, gente, né? Que já aconteceu esse ano aqui no Rio, em setembro. Como vocês sabem, ano que vem é em São Paulo, entre julho e agosto. Eu falei que eu espero que ela possa vir com o marido dela, né? Conhecer aqui o Brasil, né? Na verdade, São Paulo, Rio. E dar os autógrafos da gente, que a gente sempre gosta. A Michelle tem uma pergunta. Ok, Michelle Lins just read this book, and she wanna know about you. If you were Cleo, what do you do? If you were Cleo in this story, what would I do? Yeah. I mean, all of my heroines, Cleo is kind of me. I'm the oldest sister. I have 2 younger sisters and 4 younger brothers. So Cleo is like me in that she wants to make them happy. She wants to have peace. Yeah.
I don't know. I think Cleo is a lot like me. So what Cleo did is probably what I would do in that situation. But thankfully, my sisters got married and it's all great. And I don't want their husbands. Gente, a Michelle perguntou sobre a Cleo, que é a personagem da Duquesa Perfeita, e o que ela faria se ela fosse a Cleo, né, se apaixonasse pelo noivo da irmã. E ela disse que as personagens dela, e a Cleo também, né, é muito parecida com ela. Então, o que ela fez na história seria o que ela faria. Mas ela está dizendo aqui pra gente que a irmã dela já é bem casada e ela também, então não teve nada de vida real, foi só a reação que ela teria, né, mediante essa história. Okay, Jessica wants to know about if you always write historical novels or it was an inspiration to be a writer. If you always think in write this kind of stories, of historical novels, or you just, because you like to read, you start to write in this kind of stories. Yeah, that I like to read history and historical novels a lot. And I read Julia Quinn and Lisa Kleypas and Joanna Lindsay and authors like that, Mary Ballog. And I thought, oh, this is the kind of book I want to write. So I did not think I would be a writer until I was old and had kids. And it's still a surprise to me that it's this much fun. Because I was always... Yeah, go ahead. Sorry. A Jéssica então perguntou, né, se ela disse que ela sempre foi uma leitora, né, de Julia Quinn, Lisa Kleypas, Mary Ballog, são autoras que a gente também gosta aqui, acompanha muito. E aí quando ela começou a escrever, ela não pensava em ser, mas ela, como era já leitora desse tipo de livro, ela, como esse gênero de livro, ela começou a escrever então histórias que fossem desse gênero. Mas ela nunca pensou em ser escritora, inclusive foi só depois que ela criou os filhos dela e tudo que ela virou escritora. Here we have another question. Let me just check here. It's about the process of writing. Louisiana, I think it's Louisiana. Yeah. Did you write every day, or did you write a book for each time? Or sometimes you have different ideas and you are sharing ideas in two different books? Yeah. I wish I could write every day. I wish I could write just 10 pages every day and have a book in 4 months, but no, sometimes I write a little bit and then the next day I delete it all, and sometimes I don't write at all, and I don't like those days. Those are hard days. But once you get it rolling, it's like a very bumpy rock going downhill, and once you get it rolling, it speeds up and goes faster. So it gets easier as you go along, but sometimes it's very hard to get it rolling at the beginning. Ela disse, a pergunta da Luciana está em português para vocês, ela respondeu que não, ela gostaria muito de escrever todos os dias, mas não é o que acontece, e ela comparou com uma pedra, né, quando rola, porque no início, assim, é sempre muito difícil, depois que ela pega o embalo, ela vai escrevendo. Ela gostaria muito de ser uma pessoa que entregasse um livro a cada 4 meses, mas não é sempre isso que acontece, e raramente ela está escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Na verdade, ela não costuma escrever muito rapidamente, ela gostaria sim de escrever todos os dias, mas não é isso que acontece no processo dela de escrita. We have one more here. If you're not a historical novel writer, which kind of book did you like to write? Mystery. Mystery? Someday, I still hope to write a mystery. That's my favorite to read. Okay, you live in New England, but yeah. Which city is it's Maine? From Stephen King? No. not like Stephen King. I live in Boston, which is a big Brazilian population here. I live in Boston, and I like the history of Boston, but I don't know. I think mystery is the only other kind of book I could write. Boston is Massachusetts, yes. Right? Yeah. Okay.
Gente, ela vive eu perguntei a ela porque ela disse que ela gosta de mistério. Eu brinquei porque Nova Inglaterra, na verdade, são vários estados, né? Então, se unindo. Uma parte que teve uma colonização muito grande e tal. E aí, eu acho que o Maine do Stephen King, eu brinquei se ela era no Maine, que ela morava. Ela falou, não, que não é tipo no Maine. Ela mora, então, em Boston, que tem uma comunidade muito grande. Inclusive, eu acho que nos Estados Unidos, onde tem mais brasileiros é em Boston. É uma comunidade muito grande da gente lá. E ela disse que gostaria de escrever, então, livros de mistério. Mas ela mora, então, em Boston, Massachusetts. Okay, let's just check if we have another question here from... No. Jessica just said that she also loves Lisa Kleypas. The best. The best. Amazing. Here, I'll show you my writing partner, my writing buddy. Oh! Hey, puppy. Hey, puppy. That's the real he or she? He. It's puppy? Yeah. Come here. Oh. Come here, bud. Come here. Come here, baby. Zena. Come here, honey. Come here, honey. Oh, mine is here too, but she's just sleeping. But see, my handsome boy. Come here. Here we go. Here we go. Here we go. Oh. That's the secret of writing. You have to have a dog under the desk. Yeah, I have a dog here with me too, but she's sleeping in my bed. Yeah. You gotta have a dog. But she's sleeping. Good boy. Good boy. See the dog. She's here. Is he? Yay. Oh, what a sweet puppy. Sweet Her puppy. name is Zeynep. Here comes the second dog. Oh, there is two. I just have one. That's my baby. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Hi. 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 Can you come here? Come here. Hold still. Hold still. Oh, yours is bigger than mine. Oh, yeah. She's a big girl. Here we go. Oh, this is a girl. Yeah. No barking. No barking. No barking. You can go out. That's the secret. Yeah, she's my partner too here. I love you, honey. Good girl. Good girl. Good girl. Yes. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Oh, hello, puppy. Hey. All right, out you go. All right, everybody goes out. Doggies go out. Doggies go out. No. All right, fine. All right. Is that it? That's great. Vocês viram, gente? Ela tem dois cachorros, então. O que é o parceiro dela é um cachorro macho, né? Que é o puppy. And the lady is the female. This one's a What's girl. her name? Abby. Abby e puppy. Here's a puppy. Good girl. A Zeynep tem amigos, né, Jéssica? Yeah. What's your puppy's name? It's Zeynep. Oh, Zeynep. That's cute. Yeah, it's not common here in Brazil, but I watch Turkish novels, Turkish soap operas. Oh, And then, very cool. I loved it. So her name is because of one of the characters that actors there play. It was Zeynep, and then I put Zeynep. That's a great name. What a great name. Yes, you are crazy. Crazy dog. That's a wonderful way to finish the live with our part. They kind of invaded. I love it. I was just do a last question to Dan to check who watched all the live, and then one reader will win one of your books. Okay? Do you want to choose the question? Do you want to do a question and then or do you prefer that I create? You can do it. Okay. My hands full.
Gente, então eu vou fazer a pergunta premiada do que a gente falou aqui na live, tá bom? Então é super fácil. O primeiro que comentar, dedinhos aí para ganhar um dos dois livros. Eu vou ter um dos dois com a Bookmarks, porque a Luísa tinha pedido para sortear um. Porque eu vi que muita gente leu esse aqui para live, então se a pessoa não tiver, a gente manda esse, eles mandam esse, tá? Então vamos lá. A pergunta que eu vou fazer, então, para quem prestou atenção, eu fiz uma pergunta sobre quais locais ela ainda não tinha escrito e gostaria de se passar as histórias dela. Ela citou um país antes, né? Que país foi esse, gente? Coloca aí para mim. I just asked about the country that you mentioned that you didn't put in your stories, and then you mentioned in the live it was the first country that you said during the live that you wish to have a story passing by there. Yeah. Eliane answered right. It was France. Very good. Yeah, it was France. So, Eliane, parabéns. Eliane. So, Eliane, it was the winner. So, just send me a DM. Depois me manda uma mensagem direta com qual dos dois livros você prefere, tá? Para eu mandar para Bookmarks. So, thanks so much for your time, Caroline. It was wonderful having this chat with you. I hope that I see you soon in Brazil. I love to meet your dogs. They would stay here. Yes, good girl, honey. Thank you so much for having me. It was wonderful to chat with you. And I am very, very excited to get to talk to readers in Brazil. I'm so excited that more of my books will be coming to Brazil. And I hope you guys love them. I'm sure that you will. Thank you so much. Have a wonderful week. Bye-bye. Obrigada, gente. Obrigada, Bookmarks. Tchau. Tchau. Obrigada, gente.